Muito bem, voltamos com o último bloco do programa Roda Viva Pernambuco. O candidato Armando Monteiro Neto hoje é o nosso convidado aqui no centro do Roda Viva Pernambuco, finalizando essa sequência de entrevista. Todos os candidatos passaram pelo programa. Vamos voltar para o último bloco. Senador, dando uma olhada no seu plano de governo, alguns tópicos do plano de governo, delegacias funcionando 24 horas, 12 centrais de comando de inteligência em todo o estado, resgate do Pacto pela Vida, que o senhor citou, prevenção e proteção às mulheres vítimas de violência, policiamento ostensivo e patrulhas rurais, plano de cargos e banco de horas remunerado para os policiais. Então tem muitos tópicos aqui para a segurança. Esse dinheiro vem da economia dos 5% que o senhor vai fazer? Sem dúvida nenhuma, Aldo. E mais, lembrando que o Estado não investe na área de segurança, investe muito pouco. Por exemplo, em inteligência, que é o que todo mundo está fazendo, é investir em inteligência. Inteligência é software, são programas de monitoramento, desenvolvimento de sistema de monitoramento. O Estado está investindo muito pouco. E o que se constata, apesar da propaganda que faz na televisão, é que o efetivo da Polícia Militar é o mesmo de 2015, porque eles falam do que contratam, mas não falam de quem se aposenta. E há também um número ainda expressivo de policiais militares que não estão atuando na ponta, estão cedidos a órgãos do Estado. Por exemplo, eu tenho uma ideia, que é utilizar egressos do serviço militar para cobrir e ocupar funções administrativas. Para liberar... Devolve o policial para liberar aquele policial que recebeu uma formação técnica que custou tanto à sociedade e que não pode estar em função burocrática, como auxiliar administrativo. Renata, vou começar. O senhor falou em recompor o Mãe Coruja, o Atitude Chapéu de Palha. Ainda tem essa questão das cinquentinhas, que representam um gasto de 500 milhões. O senhor mesmo já chamou a atenção na saúde para esse gasto, para alguma forma de solucionar o gasto que os acidentes de moto representam para a saúde no Estado. O senhor foi um dos que votou a favor da PEC do teto dos gastos, que engessa verba para áreas fundamentais. Como é que fazer tudo isso? O senhor, se for eleito, essa PEC do teto dos gastos não vai atrapalhar? Olha, especificamente em relação a essa área daqui da saúde, eu não vejo como o teto vai prejudicar, porque você corrige o teto pela inflação. Nominalmente, você vem corrigindo a receita. Então, o que está havendo aqui é que o Estado não está cumprindo repasses, por exemplo, para os municípios, do que ele complementa, por exemplo, na atenção básica. Hoje o Estado deve aos municípios uns 200 milhões de reais. E aí o que é que acontece? Volto a dizer, nós precisamos verificar essa conta das OS aqui. Tem R$1 bilhão que transitam por essas OS. Você acha que vai economizar, então, quando fizer essa auditoria? Seguramente nós vamos fazer isso e vamos também melhorar a gestão, qualificar serviços. Mas aí não é só saúde, né? Saúde, educação, essa PEC do teto, ela ingessa em várias áreas. Todos esses setores. Exatamente. Veja, mas ingessa não engessou ainda. E se o país cresce, você vai recompondo esse teto. Na realidade, o teto, Renata, ela coloca um elemento interessante que é o seguinte, é você discutir as verdadeiras prioridades do orçamento. Há muitos programas que estão no orçamento da União que não têm dado resultados para a sociedade e que, portanto, precisa agora ter uma avaliação rigorosa de prioridades. O Brasil precisa definir prioridades. Mas o governo federal, por exemplo, tem um déficit enorme. Se não houver uma disciplina em relação à expansão do gasto, o que é que vai acontecer? Aumenta a dívida pública, aumenta a dívida, aumenta o déficit e nós poderemos estar trazendo a inflação de volta. Agora, senador, como é que o senhor vai economizar mais aqui no Estado? O senhor falou dessa coisa de 5%. Secretariado, quantas secretarias o senhor vai tocar o Estado se eleito for? Eu já vi muita conversa de que vai cortar a secretaria e no final as estruturas das secretarias permanecem. E o senhor faria o quê? Eu acho mais honesto dizer o seguinte, nós vamos cortar 5% dos gastos de custeio global. No geral.
cortar despesa ruim para poder fazer despesa boa. Tá. Por exemplo, Aldo, um problema sério em Pernambuco hoje. Você tem andado para ver as estradas como estão? Não. As PEs, as estradas se acabaram em Pernambuco. A nossa malha viária está deteriorada. Nós precisamos retomar investimentos mínimos na manutenção da malha e precisamos de recursos complementares. Essas pesadas mais, BR-232, BR-101, que tem esse imbróglio entre governo do Estado e governo federal, chama para o Estado a responsabilidade, devolve de vez para o governo federal? Precisamos resolver o impasse. A obra não foi recebida pelo Estado, tem uma pendência no Tribunal de Contas. Nesse impasse, nem a União se sente obrigada, nem o Estado quer investir, perde todo. Nós temos que resolver esse imbróglio. Certo, eu vou para a Marina e a gente vai rodando, que estamos no último bloco. Marina, Senador, valor econômico. Aproveitando que o senhor falou sobre a questão da infraestrutura das estradas no Estado. Nos últimos 12 anos, a principal política de atração de investimentos para o Estado foi o PRODEP. E eu queria saber, na avaliação do senhor, se compensou abrir mão dessa receita de arrecadação e, enfim, não poder investir em infraestrutura. E qual que será a política de atração de investimentos que o senhor pretende tocar, caso eleito, diante dessa perspectiva de que os incentivos fiscais podem ficar proibidos daqui a 15 anos? Eu acho que os incentivos fiscais cumpriram um papel nesse processo de garantir a atração de investimentos. Mas a estratégia futura de desenvolvimento não pode se apoiar exclusivamente na coisa dos incentivos, por conta dessas limitações fiscais que estão aí colocadas. É preciso combinar nessa estratégia outros elementos, e aí você toca na questão da infraestrutura. Quando tem mais infraestrutura, você tem mais capacidade de atrair investimentos. E, por outro lado, se o Estado renuncia à receita, ele fica com a capacidade de investir em infraestrutura comprometida. Então você tem que atuar simultaneamente aí. Primeiro, com recursos externos, investindo na infraestrutura do Estado e calibrando os incentivos fiscais dentro da lógica da competição de incentivos. Por exemplo, tem uma coisa ruim na nossa política de incentivo. É que ela termina privilegiando quem compra insumos fora do Estado, porque aumenta o crédito. Eu acho que a política de incentivo tem que estimular a formação de cadeias produtivas no Estado. Então nós vamos precisar ajustar a política de incentivo. Isso tem que ser feito. Mas seria reduzir, a gente pode pensar dessa forma? Eu diria o seguinte, dar uma pontuação diferenciada na hora de você trazer os projetos, para aqueles projetos que contemplem essa ideia de formar cadeias produtivas aqui. Ulisses, depois eu vou para Tassiana e Sávio. Candidato, no seu discurso ao longo da campanha, o senhor tem usado expressões de fazer críticas ao que o senhor diz que são orientações de marqueteiro ou atitudes que os seus adversários tomam por cálculo eleitoral. Essa leitura que o senhor faz da atitude dos seus adversários é uma leitura que o senhor acha que o eleitor perdeu a confiança no que diz a classe política? Em grande medida, o eleitor está perdendo confiança por essas razões. Desculpa, o senhor está com marqueteiro ou não? Tenho, claro. Tem, todos nós temos. Qual é o nome do seu? O marketing, se utiliza o marketing. Por que não? O marketing é uma ferramenta, mas tem o marketing e a política. O marketing não substitui a política. E a política não prescinde de instrumentos de marketing. Agora, o que não pode, a meu ver, e isso confunde muito a cabeça do eleitor, é quando ele vai percebendo que as posturas obedecem apenas ao mero cálculo eleitoral. Tá. Mas nesse caso, para esclarecer, o senhor tem marqueteiro, mas quem dá a palavra final é o senhor. É evidente, tudo, sempre. Né? O que o senhor, com os outros pode não acontecer. Sempre, veja bem. Não é que não possa acontecer. Tá, mas na sua campanha quem define é o senhor. Eu não conheço. Eu não aceito tudo que o marqueteiro me aponte. Certo. Okay. Evidentemente. Porque se o preço de aceitar o conselho do marqueteiro for uma descaracterização da minha postura, esse preço eu não pago. Ok. Deixa o Gadelha concluir para ir para a Tassiana e depois para o Sávio. Agora no seu programa tem propostas com um apelo um pouco mais popular, como essa própria questão
do IPVA das cinquentinhas, IPVA zero, né? o 13º do Bolsa Família. Esse tipo de proposta, um discurso mais direcionado para a população mais pobre, isso também não seria um direcionamento de marketing? Olha, você, num país que tem as carências que nós temos, se você carimbar propostas e programas de impacto social como eleitoreiros, o Bolsa Família é um programa que está estabelecido. Nós estamos complementando a renda do Bolsa Família, num nível que é suportável para o Estado e que vai recompor algumas perdas graves de renda que ocorreram. Eu acho que é justificável. Eu defendo os programas sociais, desde que eles sejam eficientes e que possam ser financiados de maneira responsável. Não há perigo do candidato estar dizendo aquilo que o eleitor quer ouvir, né? Olha, evidentemente que se um programa é bem desenhado e ele tem apelo e proporciona rendimento de natureza política, é legítimo, por que não? Deixa eu passar para a Tassiana agora. Agora, se eu estivesse apresentando um programa de maneira irresponsável, que não pudesse ser financiado, e mais do que isso, me permita, Não. muitas promessas foram feitas em 2014 e não foram cumpridas. É bom lembrar que o governador prometeu dobrar salário de professor, implantar bilhete único aqui na área metropolitana, dava o valor, R$ 2,15. Construir hospitais, nenhum deles foi feito. Construir 6 UPAs, só uma foi entregue. E agora tem uma nova geração de promessas do mesmo governador que não cumpriu as promessas. Você acha que o eleitor se deixou seduzir? Eu acho que por ele isso? se desencanta muito, o eleitor. Vamos para a Tassiana, para a gente rodar, depois eu vou com o Sávio. Tassiana. Candidato, vou votar para a área de segurança pública, porque o governador vem insistindo que fez o maior investimento da segurança pública da história de Pernambuco, né? E gostaria de saber do senhor, o que o senhor acha do Pacto pela Vida? Se é um programa que, caso eleito, o senhor continuaria, ou se o senhor acha que o programa faliu. Está no meu programa. E também só para complementar, a questão da mobilidade, né? As passagens de ônibus, anos após anos, os aumentos aí das tarifas, os usuários não aguentam mais. O que é que o senhor também pode prometer aí no caso para os eleitores? Essa questão toda é muito delicada. A questão, por exemplo, de passagem de ônibus, isso envolve subsídios que precisam ser cobertos de maneira responsável. Precisa ter um estudo sobre isso. Eu não posso me arvorar a fazer proposta de bilhete único como foi feita e depois ficar desmoralizado por não ter condições de implantar. Nós vamos avaliar isso à luz das condições do Estado. Agora, você falou no tema da... Pacto pela Vida, se o senhor, caso eleito... Está no meu programa o resgate do pacto. Por quê? Porque o modelo de governança do pacto é um modelo interessante. É um modelo interinstitucional, em que você traz várias instituições para a governança do pacto. Portanto, esse modelo pode ser reformulado e aproveitado. Agora, ele faliu agora, no período de Paulo, por falta de comando, de coordenação e de liderança. Eu estou criando o Comando Cidadão, é algo que fica vinculado ao gabinete do governador. Eu estou indo para a linha de frente. O que está faltando em Pernambuco é restaurar a autoridade do governo. O governo indo para a linha de frente e não se escondendo, como aconteceu, botando a culpa na crise. Tudo em Pernambuco se transfere a responsabilidade. Mas veja que na área da segurança pública, os nossos estados vizinhos, no mesmo período de crise, tiveram ganhos significativos de redução da criminalidade. Senador. Eu estou falando da Paraíba e de Alagoas, no mesmo período de crise. Senador. O que é que faltou aqui? Gestão, comando e coordenação. Nós estamos na reta final do programa, mas ainda tem algumas perguntas rápidas para respostas rápidas. O senhor citou nessa questão que o governador Paulo Câmara, o candidato à reeleição, está transferindo responsabilidade. O que a gente tem notado dos últimos dias é o guia eleitoral do senhor batendo forte demais no candidato Paulo Câmara. De agora até o dia 4 vai ser pancada sustenta, é? Veja, bater em Paulo, me desculpe, eu não estou batendo em no Paulo. No governo, na gestão. Mas, claro, se nós somos uma proposta alternativa e se nós admitimos que é o sentimento dominante em Pernambuco, de que o governo ficou devendo em várias áreas,
eu tenho que apontar as promessas que foram feitas e não foram cumpridas. E como se faz um debate sobre temas, às vezes, colocados de maneira desonesta, eu fui também apresentar no programa alguns passivos de natureza ética que esse governo tem. Mas tudo a partir de algo factual. Por exemplo? A Operação Torrentes. Isso envergonhou Pernambuco, a Polícia Federal dentro do Palácio. E o que é que se diz? Qual foi o resultado dessa operação? A opinião pública de Pernambuco precisa um esclarecimento. Então o tom é esse, até o final da campanha. Veja, não é até o final, nem até o ano. É que o processo conduz a um debate também dessas questões. Sávio, depois Renato. Nos constrange ver e assistir isso. Senador, ainda sobre a questão do IPVA para as cinquentinhas, quando o senhor defendeu aqui a proposta, o senhor falou que o transporte público não é de boa qualidade. Minha pergunta é o seguinte: em vez de investir mais no transporte público, a solução seria colocar mais motos nas ruas? Veja, a moto é uma realidade, ela veio para ficar. Tem 1.100.000 motos em Pernambuco. Não já atende mais, não, senador? Isso não fomos nós que criamos, isso é um dado de realidade. Eu quero saber de você, transporte público nas regiões mais interiorizadas de Pernambuco. Como é que se faz? Tudo de moto. Na prática. Então a moto cumpre hoje em dia um não papel. se tem masgado nem... Na matriz de transporte, a moto tem um papel. Não vamos demonizar a moto. Vamos orientar a questão do uso de equipamento de segurança. Vamos fiscalizar para reduzir essas ocorrências. Queria dar uma sugestão, se o senhor aceita essa questão de moto, já que o senhor gosta tanto de aceitar, vai comprar moto, então quem quer comprar moto, candidato, passa uma semana no HR, só no setor de acidentados, e depois uma semana no IML. Aí, 15 dias depois, ele decide se vai comprar a moto ou não. Veja, acho que assim, você poderá fazer esse programa com a parceria com a revenda de moto. Renata, para a pergunta. Aproveitando que o senhor cobrou recentemente agora liderança, comando, coordenação do seu adversário, o senhor falou que é isso que falta. Queria saber se o senhor se definiria para o eleitor como um líder e por quê? Olha, eu acumulei uma experiência ao longo da vida. Eu tenho experiência na vida legislativa, exerci liderança no Congresso, fui bem avaliado como deputado e senador, presidi entidades nacionais por eleição. Eu presidi a Federação das Indústrias, a Confederação Nacional das Indústrias, o Senai e o SENAC, por eleição, não foi por nomeação. E fui ministro de Estado. Eu acho que acumulei uma experiência. Formei um partido em Pernambuco, criamos um grupo que hoje, esse grupo reúne todas essas lideranças. Eu acho que a minha vida tem demonstrado de que eu me coloco, não com a pretensão de me autoproclamar um líder iluminado, mas como alguém que se coloca e que vem tendo protagonismo na vida política de Pernambuco. Bom, com essa resposta, senador, eu vou encerrando o Roda Viva Pernambuco de hoje, agradecendo a sua presença aqui nos estúdios. Boa sorte. Muito obrigado a todos os colegas aqui presentes. Até um próximo encontro. Viu, senador? Agradeço muito a oportunidade que tive, achei muito boa a nossa conversa e agradeço a você. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um Roda Viva. Na próxima terça-feira estaremos recebendo aqui Estênio Neiva, Disseu Rodolfo, Wellington Saraiva, Francisco Liceu Barros, Germana Laureano e Rony Duarte. Vamos debater eleições 2018. A todos, muito obrigado pela atenção. A gente continua pelas redes sociais. O senador Armando Monteiro vai responder a perguntas de internautas. Boa noite e até o próximo encontro com Roda Viva Pernambuco.